E aí, você sabe a diferença entre pensão alimentícia e pensão por morte? A primordial diferença é que a pensão alimentícia é regulamentada pelo Código Civil e a pensão por morte, também chamada de pensão previdenciária, tem seu fundamento na legislação previdenciária. São áreas do direito completamente distintas, mas que as pessoas confundem os dois institutos. Assiste esse vídeo até o final e fique sabendo de tudo. Esse é o canal Advogada Popular e antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no canal e arroche o like. E agora, vamos compartilhar conhecimento? Vamos lá! Pensão alimentícia do Código Civil. De acordo com o que estipula o artigo 1694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Ou seja, é possível que um filho peça pensão alimentícia aos pais, o que é mais comum. Mas também é possível que os pais peçam pensão alimentícia aos filhos, que ex-cônjuges, ex-companheiros peçam pensão alimentícia uns aos outros e até que um irmão peça pensão alimentícia para outro. Claro, sempre respeitando o binômio da possibilidade e necessidade, que será analisado e julgado por um juiz. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Observem que, neste caso, a pessoa que vai pagar a pensão está viva, é uma relação inter-vivos. Pensão previdenciária por morte. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, que seja aposentado ou não. Os dependentes são divididos em 3 classes. A primeira está o cônjuge, a companheira ou companheiro e o filho não emancipado menor de 21 anos. A segunda classe vem os pais. E a terceira classe, o irmão não emancipado menor de 21 anos. A diferença é que na primeira classe não precisa comprovar a dependência econômica. Já na segunda e na terceira classe tem que comprovar a dependência econômica. E também a existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Ou seja, se o segurado deixou esposa e filhos, os pais dele não vão ter direito à pensão por morte. Agora, se ele era solteiro e não tinha filhos, os pais poderão ter direito à pensão por morte, se comprovar a dependência econômica em relação ao segurado falecido. Observem que na pensão por morte a pessoa faleceu e, em regra, é o INSS que vai pagar a pensão. A pensão por morte é vitalícia? Bom, depende. No caso da esposa ou viúva, se a viúva tiver mais de 44 anos de idade, a resposta é sim. Agora, se tiver menos de 44 anos, a viúva vai receber apenas por um período, que pode variar de 3 a 20 anos, dependendo da sua idade. Existe uma tabela na lei. Exceto se ela for inválida ou com deficiência. Nestes casos, só vai perder a pensão pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência. Já os filhos, pessoa ele equiparada ou o irmão, recebem a pensão por morte até os 21 anos de idade, exceto se for inválido ou ter deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Neste caso, vai receber enquanto durar a invalidez ou pelo afastamento da deficiência. Diferenças entre a pensão alimentícia e a pensão previdenciária. Não confundam pensão alimentícia decorrente do Código Civil com a pensão por morte previdenciária. Ora,
A pensão alimentícia é paga por uma pessoa viva, algum parente, ex-esposa, filhos, pais. Geralmente é paga aos filhos menores de 18 anos ou até 24 anos de idade, se eles estiverem matriculados na faculdade. Já a pensão por morte é paga pelo INSS, se o segurado era do regime geral da Previdência Social ou por algum ente do regime próprio da Previdência, para servidores públicos ou militares. Neste caso, a pessoa já faleceu e, se ele era segurado do INSS, os seus dependentes vão receber pensão por morte, por algum período ou de forma vitalícia, dependendo do caso. Quando a pensão alimentícia do Código Civil interfere na pensão previdenciária por morte? Bom, o artigo 76, parágrafo 2º da Lei 8.213 estabelece que o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que receba pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes do falecido. A regra do dispositivo acima é aplicado para companheira na hipótese de união estável. Bom, ex-esposa ou ex-companheira que recebia pensão alimentícia do marido, se esse vier a falecer, a ex vai ter direito à pensão por morte e concorrerá em condições de igualdade em relação aos outros dependentes. Judicialmente, existe o entendimento de que, mesmo quando a ex-esposa renuncia ao direito de pensão alimentícia no momento da separação, mas posteriormente ela prova a necessidade de alimento, essa também poderá ter direito à pensão por morte, conforme súmula 336 do STJ. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Atenção! Se o filho recebe pensão alimentícia do pai e esse vem a falecer, o filho vai requerer a pensão por morte do pai, se este era segurado do INSS. E o filho vai ter direito à pensão por morte até os 21 anos de idade, sem choro nem reza, pois essa é uma pensão previdenciária. Tem mais, se o pai não era segurado do INSS, nem de algum regime próprio, o filho não terá direito à pensão por morte. Neste caso, infelizmente, vai ficar desamparado na seara previdenciária. Na área civil, ele poderá requerer alimentos avoengos aos avós ou alguma pensão alimentícia a algum parente, se for o caso. A última dica é que o INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, é um seguro, você só tem direito se contribuir. Eu sempre dou o exemplo do seguro do carro. Se você deixar para pagar depois que acontece o acidente, não vai ter direito à indenização. E no INSS é a mesma coisa, é um seguro. Gostou das dicas de hoje? Então me ajude a ajudar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Arroche o like e se inscreva no canal.